mas dá um desânimo de falar do Corinthians, dá uma coisa tão triste, é tão vergonhoso que cair para a segunda divisão não é uma hora dos problemas para tudo que fizeram. Para o que o Andrés fez, o que o Duílio fez e o que você está fazendo, Augusto. Porque você já gastou 200 milhões em 8 meses. Você pagou 32 milhões do Félix Torres. Você pagou 25 milhões do Pedro Raul. O Corinthians não pagou, porque tem o Igor que emprestou dinheiro. E que o Augusto disse na sua... e quando eu conversei com ele, que ele não ia mais emprestar dinheiro de empresário, porque o Corinthians deve 217 milhões para 6 empresários. Sempre em relação... Sendo que o André Cury, a todo momento que o Corinthians mais precisa de paz, ele coloca aquilo que ele tem o direito. Certo, Veloso, Souza? Ele tem o direito. E bloqueou o dinheiro da venda do Wesley. Bloqueou em relação ao Ederson, ao Iago... Não. Ederson, Iago, Otero e Casares. Esses 12 milhões é disso. 14 milhões é disso. Mais os 3.200 que veio 9.600 é dos 3 milhões e 200 que o Andrés emprestou. E tem também o de 5 milhões, que é de outros jogadores. O Corinthians deve para ele 30 milhões. Ele pediu bloqueio. Então ele está pedindo bloqueio de tudo, com o direito que ele tem. Sim. E aí o que é pior, o Augusto e vocês do Corinthians fizeram ainda acordo com ele de trazer um volante ruim igual esse, que é o Charles. E aí vocês deixaram o André Cury trazer o Ramon Dias. O Emiliano Dias veio por ele. Então ele deita e rola. E vocês fizeram isso. Então cair para a segunda divisão é só o tempo. São só os jogos. Vai faltar o 13º, o 12º, o 11º. No 10º, quando faltar 10, já caiu. Não matematicamente, mas aí vocês vão entender que vai cair. Porque o Corinthians não faz 23 pontos. Nem o Palmeiras faz. Nem o Flamengo faz, talvez. Nem o Botafogo faz 23 a 25 pontos de agora até o final. É muito difícil. Então, cair é isso aí, ó. É esse jogador que fizeram, é a Tausa, é a Omni, que o Corinthians tinha 50% e a Omni tinha 50% no fiel torcedor. É o estacionamento. É 11 meses de não pagar salário. É o Jonas Cafu. É o Jusilei, que o Corinthians não devia nada. O Corinthians não devia nada pro Jusilei, porque ele era do Malucelli. O Corinthians vendeu ele, pegou 50% do que ele tinha que depositar do Jusilei pro Malucelli. Essa dívida virou 33 milhões, que o Corinthians não devia nada. Era só não fazer uma coisa. Quando você pega dinheiro de outra pessoa, que você é ladrão. Não, quando você pega dinheiro de outra pessoa, você é ladrão. Agora, quando uma instituição pega o dinheiro que não é seu, que é 50% de outra, é débito... Apropriação de débito. E o Corinthians fez isso, apropriação indébita. Apropriação indébita. Porque 50% era do Corinthians e 50% do J. Malucelli. Não deram 50%, virou 33 milhões. O Duílio contratou o Jonas Cafu, que é do Luizinho de Piracicaba. 300 mil por mês, 3 anos de contrato. Ele jogou 3 meses no Corinthians. É por isso que tá caindo, gente. Não é por causa do time. Já era para ter caído no ano passado. Ou não era, Veloso? Era. A gente está acompanhando aí o Corinthians a cada ano. E se não cair esse ano, cai o ano que vem? O sofrimento do torcedor, né? O sofrimento do torcedor. Não, a cada temporada, o torcedor sofre. Isso. O torcedor realmente é fiel, vai lá, paga o ingresso, lota o estádio. E lota quinta, e lota domingo. Mas o que ele vê é um time cada ano que passa pior, menos competitivo e sempre brigando por nada. Isso. Sempre brigando contra rebaixamento. Isso. E outra coisa, é ruim um ídolo falar isso pra vocês, corintianos, pra vocês da Gaviões, Pavilhão 9, Camisa 12, vocês não merecem esse estopim, vocês não merecem isso. Juro que não. Juro que não, mas as pessoas fizeram tanto pro Corinthians que a uma hora vai ter que ter uma intervenção. Não é o impeachment do presidente. É uma intervenção de todos que lá estavam. É uma intervenção. É uma intervenção jurídica, de danos morais, de apropriação de outras coisas. Se não tiver isso, vai cair. E é o mínimo. É o menos. Porque você... Vamos supor que cai o Augusto.
Vai voltar? Isso! Isso! Como é que é? Renovação e transparência. Vai voltar? Isso, então, cair para a segunda divisão, o que eles estão fazendo na oposição é realmente para cair. Porque tudo que o André Cury está fazendo, ele nunca fez na administração passada. Porque ele poderia ter feito. Porque olha só, que todas as dívidas começaram na administração passada. Não é nem do Dualib. É tudo do Andrés, Mário Gobi, Roberto Andrade e do Ilho. E agora, a do Augusto, que gastou 200 milhões, aí a gente vai ver quanto que vai ser isso. Mas quem sabe? Porque eles começam a fazer. E ninguém fala nada. Só tem 2 programas que falam disso. Meu Timão e os donos da bola. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar todo dia. Ou toda vez que tem essa aí, ó. Ranieri, essa administração agora, 13 milhões. Félix Torres, 31 milhões. Para um zagueirinho mais ruim. Rodrigo Garro, bom de bola. Pedro Raul, 25 milhões. Nossa. Olha que absurdo. Mateuzinho, 21 milhões por 70%. Pedro Henrique, 3 milhões. Não joga, não desenvolve. E o Giovani tem menos chance que ele. Não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Não é isso? Que é um absurdo? Aí Hugo Souza, você é um monstro. Alex Santana, outro monstro. Charles, não joga nada, 10 milhões. Vocês contrataram ele do André Cury e vai ficar devendo pro André Cury ainda. Só absurdo. O Corinthians não tá caindo por causa do time de futebol, gente. O Corinthians está caindo por causa disso e eu quero a administração passada. Eu quero todas as dívidas deles. Tudo deles. Aí, você tem o Thales Magro, 8 milhões e 200. Acertaram. Acertou pra caramba. Aí o José Martínez é bom de bola, mas é volante. E tem o Coronado nessa lista. E aí o Coronado a gente não colocou, o Ricardinho falou perfeitamente, entre aspas. Veio de graça. E aí ele tá certo que ele veio de graça, mas não veio de graça. 2 anos, 2 milhões por mês, 48. 48. Sem falar em 13º. Fora 13º, férias, fundo de garantia, mais de 100 milhões. É o de graça Kinder Ovo. De graça, meu irmão. De graça não tem nada nesse mundo. De graça não tem nada. Só a mãe da gente que faz as coisas de graça. Pode sentar aí, Thiago. Pode sentar com a sua convidada aí, Thiago. Pode ficar assistindo o programa aí. Se não quiser também, vaza. Pode ir embora. Eu tinha que ter entrado também. Entrou, não sei por quê. Se não quer assistir, não tinha que ter entrado. Né? E aí, meu irmão, tá aí, ó. 170 milhões. O Coronado até o momento foram 18 milhões. Foi 18 milhões. Então, aí você pega do Andrés em relação ao Thiaguinho. Não tem aí a matéria do Thiaguinho aí, do coisa, pra eu poder falar? Ou da minha cabeça tudo certo do que eu falei? Tá tudo certinho. Aí, você pega Carlos Miguel, foi embora. Aí você pega 11 meses de salário que o Duílio deixou. 30 milhões teve que pagar. Pagou 30 milhões. Matias Rojas, 40 milhões que tem que pagar. Ô, gente, não é que vai cair por causa do jogo do Flamengo. Não é o jogo do Palmeiras. Não é o jogo do São Paulo. O Andrés, o Duílio e o Augusto, eles estão derrubando o Corinthians. E não é só derrubando para a Série B. É derrubando ele, o Corinthians, uma instituição como essa. É incrível. Olha a dívida do Andrés. 100 milhões, 178, 453, 1 bilhão e 400, 957 não é verdade. Porque ficou um mês de salário atrasado. Aí... 11, né? Ficou 11 meses. 11 meses. 11 meses, mais a tausa, mais a divisão... Quando você assina que você está devendo para o André Cury e que você sai de presidente... Confissão de dívida. Confissão de dívida. Quem fez isso em confissão de dívida para os outros empresários? Ninguém. Qual foi o outro empresário que tem confissão de dívida? Ninguém. O Corinthians está caindo por causa deles. Aí o Andrés veio em 2018. Olha aqui, ó. O que ele fez? Fiz o acordo, tá Fiz tudo o certo acordo com a Caixa. Tudo certo. Cadê o Tá tudo... Uma semana antes da eleição, foram lá em Brasília. O Corinthians está caindo por isso. O Corinthians está caindo porque não tem estacionamento. O Corinthians está caindo porque os camarotes. O Corinthians está caindo porque não paga o estádio. O Corinthians está caindo porque essas pessoas fizeram o Corinthians cair. Eles ganharam o título do Corinthians, ganharam do Alibe também. Vicente Mateus também. Mas será que se fizesse o que o Palmeiras fez... Paulo Nobre, 2 administrações. Gagliotti, 2 administrações. Leila, mais 2. São 6 administrações impecáveis, com erros.
do Paulo Nobre, do Gagliotti, da Leila. Mas olha o Palmeiras. Em menos de 6 anos, o Palmeiras ganhou 10 títulos só com um treinador. O Corinthians, Coelho, Osmar Loss, 5 anos sem ganhar Lázaro, nada. Antônio Oliveira, Vitor Pereira, Mano, Silvinho. Thiago Nunes. Dá uma olhada em competência de todos vocês que estão aí dentro. E vocês que votaram, inclusive eu, quando fui conselheiro. Antônio Oliveira. Só que a gente não sabe nada. Vai lá, ninguém sabe nada, ninguém entende nada, todas as contas são aprovadas. Como é que as contas podem ser aprovadas? Porque é muito fácil agora colocar todas as culpas em cima do Augusto e ele tem que ser responsável por isso. Porque um presidente... Que ele fez. Pelas contratações. Olha as contratações que ele fez, 200 milhões. 200 milhões. Meu irmão, qualquer presidente, e eu em 2026... Cara, se eu conseguir, em 2026, diminuir em 150 milhões a dívida do Corinthians, eu já sou um baita administrador. Eles não, eles triplicam. A dívida é 500, vai para 1. É 1, vai para 1,5. É 1,5, vai para 2. Agora já está 2,5. Então o Corinthians não sobrevive. O Corinthians sobrevive sim até o final dos tempos. Mas o que esses caras fizeram e aqueles que estão fazendo não é o impeachment. Ou não é, não sei, é uma intervenção. Não existe ou vender o Corinthians para uma SAF. É a SAF. Por quê? Eu vejo como única solução. Isso é uma vergonha. Agora impeachment e todos os programas dando impeachment. Né? Aí, mas vocês não sabem por que tem o impeachment. O impeachment tem porque não tem dinheiro, porque usa muito dinheiro. Olha o que eles fizeram com a Tausa. Olha o que eles fizeram com a Omni. Que vocês não lembram. 50% era deles. Do fiel torcedor. Do fiel torcedor. Olha o que eles fizeram em contratações. Olha o que eles emprestaram dinheiro de empresários. Mas ninguém se responsabiliza por nada. O que eles fazem? Eles torcem contra o Corinthians, esperam que o Corinthians caia para a segunda divisão, para eles entrarem e achar que eles vão salvar o Corinthians. Eles não vão salvar o Corinthians. Eles colocaram o Corinthians no caos, no fundo do poço. Arruinaram. Eles arruinaram o Corinthians. Arruinaram o Corinthians. É dolorido falar isso, é triste falar isso. É inacreditável falar isso. Mas o Corinthians hoje, ele foi afundado por essas pessoas. E principalmente por esse. E que querem voltar, né? E que querem voltar e estão fazendo de tudo para tirar o Augusto, para colocar eles mesmos no poder, para voltar no poder. Como é que você volta no poder devendo 2 bilhões? E que vocês fizeram isso. Como é que volta? Eu vou te falar, o Corinthians já era para ter caído já fazia tempo já. Essa é a verdade. Esse monte de dívida aí já era para ter caído faz tempo. Não caiu ainda porque... já tinha fechado. Já tinha fechado. Só não caiu ainda porque o torcedor é fiel mesmo. O torcedor Corinthians é gigante. Por isso que eu sempre falo aqui, o torcedor corintiano ele não tem que se acostumar com esse rótulo de ser, não, com o Corinthians é sofrido. O time que arrecada 1 bilhão era o time para mandar no futebol brasileiro, Corinthians e Flamengo. Em todos os lugares do planeta, quem manda é quem tem mais grana. Você vai ver. Você vai para a Espanha, quais os 2 maiores clubes que mandam no futebol espanhol? Barcelona e Real Madrid. Aqui é o único lugar que tem um time que é gigante, que tem um torcedor gigante, que fica sofrendo Sabe quem tá passando isso aí de uma maneira diferente? É o Barcelona, cara. Os caras acabaram com o Barcelona. Foi. Eles estão devendo mais de 500 bilhões de euros. Se eu não estiver errado, 500 milhões de euros ou 500 bilhões, uma coisa assim. O Barcelona. E olha a estrutura que tem o Barcelona. Olha o que o Andrés deixou. Olha o que o Duílio deixou. Olha o que o Roberto deixou. Olha o que o Mário Gobi deixou. Olha o que o Dualib deixou para eles. Olha o que o Augusto vai deixar para o próximo. Olha quantas pessoas passaram. Quantos negócios foram feitos e ninguém fala nada. O único que fala aqui na televisão é esse trouxa aqui, com vocês comentaristas que estão dando opinião, porque a gente quer o bem do Corinthians. E se fosse isso do São Paulo, eu já falei, do Palmeiras também, a gente já meteu o pau neles. Um Atlético Mineiro, como é que um clube como esse pode dever 600 milhões de impostos? Como é que um clube como esse tem que fazer permuta de colchão? Se eu contrato o venezuelano por 11 milhões... Pô, se eu tenho que pagar uma dívida que era de 3.200 que o Andrés fez e emprestou o dinheiro do André Cury e hoje era de 9.600.
Será que não tem ninguém aí no Corinthians que chame todas essas dívidas e coloca elas todas juntas e fala, a partir de hoje eu vou gastar 20 milhões por mês só para pagar as dívidas? Eu não tenho mais ação nenhuma. Ninguém quer perguntar, ô, senhor André Cury, quanto que eu devo pro senhor? Ah, deve 10 milhões. 10 milhões do quê? Ah, você deve 10 milhões, o Corinthians deve? Mas quanto que é a dívida? É 5. Meu irmão, eu vou pagar 5 para você. Se você não quiser... Se quiser. Você não... É isso. Ninguém... Ah, mas quanto que eu devo para você, ô Fernando Garcia? Ô Juliano, ô, quanto que eu devo pra... Não, vamos... Ninguém quis resolver. O Duílio fez uma confissão de dívida do Andrés de 3.200, era 17 parcelas, pagou uma. Ele acertou a dívida de 5.700 e não tem ninguém falando para mim, não. E aí ele não pagou nenhuma, foi para 9.700 que o Augusto tem que pagar. Olha só onde o Corinthians foi. O Corinthians foi administrado por essas pessoas que nem no estádio vão mais, que nem assistem jogos do Corinthians. Nem vão lá mais. Porque se você é corintiano, como eu sou, só que eu trabalho aqui, eu trabalho para a Band, quem paga meu salário é a Band. Eu não posso falar que tá tudo bem. E eu não sou comentarista de jogo como um monte de gente é. Entendeu? Então... Salve, a torcida, continuando falando do Corinthians ainda com vocês. O Corinthians aí que anunciou o novo reforço, né? José Martínez aí foi anunciado como novo reforço do Timão para o restante da temporada. O Corinthians que está numa fase difícil no Campeonato Brasileiro, mas ainda segue classificado nas Copas, né? Na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, na qual essa semana o Corinthians vai enfrentar aí o Juventude no Alfredo Jaconi na quinta-feira pelas quartas de final da competição nacional. Então o José Martínez deve fazer a sua estreia contra o Juventude na próxima quinta-feira, e espera e aguarda também a situação do Héctor Hernández. Também foi contratado junto com o José Martínez e está aguardando aí apenas os trâmites burocráticos para poder fazer a sua estreia pelo Coringão. Corinthians que no Brasileiro vem mal das pernas, precisa de atacantes para melhorar o desempenho da equipe e fazer mais gols. E o Roberto recebeu uma proposta do Southampton e pode estar deixando o Corinthians. O Wesley já saiu e o Corinthians busca aí na janela de transferência pelo menos 2 ou uma peça para o ataque. Eric Pulga é um dos nomes que estão na mira do Timão. Arthur Cabral, que está no Benfica. O Corinthians já formalizou uma proposta com valores bastante elevados, né? O Corinthians está totalmente desesperado atrás de um atacante, porque a água tá batendo no bumbum, né? E agora os dirigentes aí estão desesperados atrás de atacantes que empurram a bola para dentro. O Ramon Dias já deu a cartada dele, dizendo nas coletivas que precisa realmente de jogadores que fazem um gol. No ano passado ele tinha um Verratti no Vasco que salvou o Vasco do rebaixamento, fiel torcida. E o Roberto pode estar de saída. Pedro Raul não dá pra gente contar com ele nunca, né? Pedro Raul é praticamente um a menos dentro de campo, né? Péssima contratação do Augusto Melo, nessa daí o Augusto Melo errou pra caramba. E o Corinthians segue no mercado da bola ainda em busca de alguns atacantes para reforçar essa equipe. Tem algum nome que você gostaria que o Corinthians fosse atrás? E tem que ser rápido, né? Porque a janela de transferência já vai fechar na próxima semana. Então o Corinthians tem que correr contra o tempo para poder aí trazer esses reforços, tá bom? Muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal Corinthians Exclusivo, todos os dias tem notícias exclusivas do Timão pra vocês. Vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago no canal, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!